Bom, queridos, hoje a gente vai tratar de um assunto que a gente já vem tratando, na verdade, mas eu falei um pouco sobre a mensagem, como reconhecer a mensagem, né? A gente avalia a mensagem, às vezes, de forma equivocada, eu falei sobre isso. Eu trouxe aqui alguns princípios, né, na hora de. Mas hoje eu quero ser mais específico. Eu quero olhar para o texto hoje, irmãos, e nós vamos fazer uma espécie de raio-x do que é um falso mestre pela perspectiva de Pedro. Como vive, o que caracteriza a vida de um falso mestre. Há um perfil, querido, desses homens. Embora, embora você não vá encontrar todas as características no falso mestre, mas algumas delas servem para nos alertar. Irmãos, deixa eu colocar diante de vocês o que realmente me leva a fazer e a fazer o que eu vou fazer hoje. Eu creio, sinceramente, que nós somos guiados por aquilo que nós cremos. E nós cremos naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós deliberadamente nos submetemos a ouvir. Como nós vivemos um período muito fácil de você ouvir e ouvir muita gente. Nós temos aí o YouTube, nós temos aí o Facebook, nós temos aí as redes sociais, nós temos aí a própria rede como um todo, entendeu? Que te dá acesso a 1 milhão, a 1 bilhão de pregadores e você não tem como saber a origem de todos eles. E por mais que a gente insista, querido, nós vamos continuar insistindo, nós vamos continuar falando, nós vamos continuar motivando vocês a que leiam a Bíblia, porque a Bíblia nos fornece um filtro na hora de nós ouvirmos a mensagem. Eu sei que a maioria de vocês não tem esse filtro de maneira bem apurada. Então, muitas vezes você está ouvindo uma coisa e até gosta daquilo que está ouvindo, mas às vezes aquilo que você está ouvindo é algo destrutivo, entendeu? Pastor, mas como é que eu posso gostar de algo destrutivo? É porque essas coisas, querido, não vêm é, preto no branco, entendeu? Essas coisas elas vêm dissimuladas, elas vêm transvestidas, entende? Vêm com aparência de coisa boa, mas a essência é ruim. E infelizmente, querido, nós estamos numa época em que isso é muito comum, irmãos, muito comum. Vou te dar um exemplo aqui que não é bem do exemplo evangélico, né? Mas eu poderia citar muito, mas em 2018, em se tratando de política, nós vimos muitas pessoas, muita gente mesmo, é, defendendo valores que nós acreditamos, valores conservadores, entendeu? Família e essa coisa toda. E essas pessoas entraram na onda, porque isso foi uma onda em 2018 que varreu o Brasil, tanto é que elegeu o Bolsonaro, né? E muita gente entrou nessa onda, defendendo esses valores, eram propagadores, defendiam ardentemente isso, mas boa parte daquelas pessoas que faziam essa defesa ardente em 2018, hoje estão militando contra esses valores que eles defendiam no passado. Foi pessoas que se aproveitaram daquele momento, entendeu? Para capitalizar politicamente. Ganharam a eleição e depois que ganharam a eleição, eles pularam fora. Há muita gente, querido, nesse tempo que nós estamos vivendo, fazendo a mesma coisa com o cristianismo. Se o cristianismo no Brasil fosse o mesmo que é na China, por exemplo, eu garanto a vocês, com a mais absoluta convicção, que pelo menos 70% das igrejas que existem no Brasil hoje não existiriam. Eu estou sendo generoso, entendeu? Eu acho que esse número é maior. Qual é a diferença do cristianismo no Brasil para a China? Lá, se você for pego cultuando ao Senhor, você pode ser morto. O pastor pode ser preso e morto. Então, aqueles irmãos, eles cavam túneis em cavernas para se encontrarem. A maior igreja do mundo, a igreja chinesa, ela é uma igreja que existe no subsolo, porque se for pego é morto, entendeu? Então lá as pessoas não estão abrindo igrejas como aqui elas abrem. Lá elas não estão na televisão pregando como aqui elas estão, entendeu? Anunciando um monte de besteira e todo mundo crendo nisso. Não há essa possibilidade. Ou você é crente porque nasceu de novo e está disposto a morrer por causa de Cristo, ou você passa longe da igreja evangélica na China, irmãos. Na China,
em quase toda a África, em quase todo o Oriente Médio, é assim que funciona, entendeu? Então lá não há essa ameaça que nós temos aqui. Todos os dias se abre igreja no Brasil. Praticamente todos os dias se abre igreja no Brasil. Por quê? Porque está na moda ser crente. É um modismo novo, entendeu? Ser crente. Embora os crentes não tenham o respeito que tinham no passado, não tenham a credibilidade que tinham no passado, ainda assim está na moda. Nós estamos nos canais de televisão, nós estamos praticamente em todas as redes sociais, há uma divulgação em massa daquilo que nós fazemos. Você pode ir para o YouTube 7 horas da noite, 8 horas da noite e colocar lá igrejas ao vivo. Você vai encontrar páginas após páginas e após páginas. Até nós, igreja pequenininha no interior do Tocantins, igreja pequena, que não tem tanta renda, mas estamos lá também. Estamos lá, entendeu? É muito fácil pregar o evangelho hoje, irmãos. Na verdade, é muito fácil abrir uma igreja e começar a ensinar as pessoas. Mas o problema, querido, e aí eu posso garantir a vocês com a mais absoluta convicção, é que boa parte dessas pessoas que estão pregando o evangelho, elas não conhecem o evangelho. Há um grupo que é ignorante mesmo, entendeu? Tem boa vontade, mas não tem conhecimento. Está lá, aos trancos e barrancos. Mas há um grupo maior ainda, de pessoas que estão aproveitando a onda, aproveitando o momento. Isso dá dinheiro em alguns lugares, entendeu? Eu vi um pastor levantar 30 mil reais em 10 minutos numa oferta com 40 pessoas num culto. Eu vi isso acontecer. Ainda bem que a causa era justa. Inclusive, é uma causa que eu tenho interesse em participar, entende? É um pastor lá de Goiânia, que eles investem pesado no Oriente Médio, no país africano, na verdade, comprando crianças e colocando elas em escolas. Os pais pobres trocam a criança por um bode, por um porco. E o cara leva a criança, na maioria das vezes, para serem escravas sexuais, ou para venderem para o tráfico de órgãos humanos, ou para a prostituição, entende? E essa igreja lá em Goiânia, eles se investem pesadamente comprando essas crianças dessas famílias pobres e colocando elas em escolas e ensinando a elas sim, a educação normal, comum, mas também ensinando a elas princípios cristãos. Tá? Uma igreja muito grande e uma igreja com uma visão assim espetacular lá em Goiânia, querido. Eu tenho interesse tanto em conhecer a igreja como em ajudar investindo também, entendeu? Então nós temos isso hoje no Brasil, irmãos. Pedro faz aqui nesse texto, e nós vamos nos ater ao texto. Eu vou fazer uma coisa que vai parecer um pouco abusada contigo, tá bom? Minha pregação hoje é a seguinte. Por exemplo, o que caracteriza um estilo de vida desses falsos mestres? A primeira coisa que Pedro diz é um estilo de vida caracterizado por práticas libertinas. O que eu vou fazer? Eu vou ler o texto base, na versão que eu escolhi para pregar, que é na A. O texto diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. O que eu fiz? Eu peguei esse mesmo versículo em traduções mais antigas e mais contemporâneas, e eu vou ler com vocês essas traduções e fazer algum comentário aqui e acolá. Porque eu creio que apenas a leitura disso é suficiente para que você consiga estabelecer na sua mente, no seu coração, um perfil do que é um falso pastor, um falso mestre. E qual é a intenção, irmãos? Eu quero que vocês saibam disso. Minha intenção, querido, é te vacinar contra falsos pastores, falsos mestres. Que você, ao ouvir esses camaradas, ao começar a ouvir, você consiga detectar: esse não é um homem de Deus. O ensino dele não condiz com aquilo que eu tenho aprendido. E ao ter consciência disso, você seja levado a buscar um outro pregador, mais confiável, entendeu? Repito, irmãos, o que guia a nossa vida, querido, é aquilo que nós cremos. E nós cremos naquilo que nós escolhemos ouvir, aprender. Eu prego 2 vezes por semana a vocês, na terça e no domingo. Na quarta, uma célula aqui, uma célula ali.
mas dessa forma aqui, 2 vezes por semana. É pouco, irmãos, é pouco. Vocês se submetem a 2 horas de pregação semanalmente. Só que vocês têm 168 horas semanais. É muito tempo livre, entendeu? Para se submeter a muitos outros ensinos, tá? Então eu queria te vacinar nessa noite a respeito do falso mestre. O que caracteriza a vida de um falso mestre é práticas libertinas. Em algumas traduções, a palavra é imoralidade ostensiva, né? Ostensivo vem de público, daquilo que é conhecido de todos. Isso caracteriza a vida de um falso mestre. Uma outra palavra que caracteriza um falso mestre são dissoluções, caminhos imorais, práticas lascivas, ensinos imorais, vida imoral, imoralidade vergonhosa. Todas essas expressões são usadas nas outras traduções para descrever práticas libertinas. Nós estamos falando aqui de imoralidade. A palavra, querida, a palavra práticas libertinas é a tradução do termo grego ausegeia. Ela se refere a uma imoralidade sem pudor. O que é isso, pastor? É alguém que perdeu completamente a compostura e nem sequer tenta esconder suas práticas libertinas ou manter as aparências. Irmãos, se tem alguém que conhece a história, vai me entender. Se não tem, eu não vou pedir licença para falar o que eu vou falar. Morava um pastor aqui no Buriti, numa rua aqui do Buriti, e os vizinhos, eu soube pelos vizinhos, que o pastor reunia ali alguns amigos e algumas mulheres, e a bagaceira era grande, irmãos. Bagaceira grande. A imoralidade corria solta ali naquele pessoal. Eles se trancavam dentro de casa, aqui no Buriti, tá? Trancavam-se dentro de casa, reunia ali os amigos e as mulheres, e a algazarra ali era uma coisa terrível. Isso caracteriza, irmãos, um falso mestre. Eu ouvi de um pastor amigo meu, de confiança, homem de Deus, de pastores, que antes de assumir o púlpito para dirigir o culto para pregar, ele se atrasou naquele dia, e aí os caras ficaram ligando porque era a vez dele pregar, fazer o culto domingo de manhã. Acharam o cara, sabe aonde? Num motel com a prostituta. O cara sai do motel e vai pregar na igreja. Ah, pastor, irmãos, isso é mais comum do que você possa imaginar. Pastor, e a ética, irmãos? Para as cucuias com a ética nesse momento, entendeu? Nós não podemos, querido, no intuito de proteger a igreja, até porque eu não chamo isso de proteger a igreja, eu chamo isso de omitir a realidade a respeito do que está acontecendo na vida do cristianismo no Brasil, entendeu? Eu acho que, como pastores, nós devemos denunciar isso abertamente, irmãos, até para que se saiba que nós não apoiamos isso, nós não concordamos com esse tipo de prática, entendeu? O pastor tem que ser um homem de Deus, querido, tem que ser um homem consagrado, entendeu? Tem que ser um homem santo. Como diz Paulo, marido de uma só mulher, entendeu? Tem que ser assim um homem de Deus. Ele não pode estar envolvido com imoralidade, querido. Mas está aqui. A primeira característica de um falso pastor, eu vou usar o termo falso pastor, porque é o que é comum no nosso meio, tá bom? Esse termo aqui vai designar falso profeta, falso mestre, qualquer outro nome que você dê para alguém que está na frente de uma igreja pregando o evangelho, tá bom? Eu vou chamar de falso pastor. Práticas libertinas. Aqui, num sentido mesmo de imoralidade, mesmo assim, vergonhosa. Onde não há mais pudor, não há mais vergonha. As pessoas não querem mais esconder, entendeu? Ela é isso. A segunda característica, querido, de um falso pastor é que ele anda em desejos impuros. Versículo 10, leia comigo, por favor. Esse é um contexto interessante, esse versículo 10 aqui, porque nos versículos anteriores, Pedro está falando de Sodoma e Gomorra, entendeu? Está falando de Sodoma e Gomorra. Aí ele diz assim, olha, versículo 10, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros. As outras traduções, querido, só ouça isso, olha. Aqueles que satisfazem toda a sujeira de suas naturezas inferiores. Aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia. Aqueles que andam após a carne e se entregam à lascívia de paixões imundas. Aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões. Tudo isso são traduções, entendeu?
São traduções contemporâneas. Eu tenho aqui a NVT, a NBV, a Cartas para Hoje, que é uma paráfrase. Eu tenho aqui também a Mensagem, que é uma paráfrase. Tudo isso aqui são traduções, paráfrases da Bíblia. Tipo assim, são outras versões que esclarecem para nós o que é caminhos impuros, irmãos, esses desejos impuros aqui, entendeu? Os que seguem as vontades imorais da carne. Outro diz assim: olha, esses mestres que vivem na imoralidade, viciados numa vida decaída. Aqueles que seguem os seus próprios pensamentos imorais, de natureza pecaminosa. Aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos. Aquele que segue os seus próprios pensamentos. Para Simon Kistemaker, querido, esses falsos profetas também estavam envolvidos com a homossexualidade. Não é só mais essa imoralidade no sentido de adultério, de prostituição, de fornicação. Não, não. Envolve aqui até a mesma prática homossexual em pastores, em falsos mestres. Irmãos, eu quero que você grave bem o que nós vamos falar hoje, tá bom? Porque é uma denúncia, na verdade. A mensagem de hoje é uma denúncia, e não é minha. Quase não haverá comentários meus. Quase tudo que eu vou fazer aqui é ler traduções para vocês dessa descrição que Pedro faz do caráter de vida de um falso mestre. Primeiro, o que caracteriza esse homem são práticas libertinas. Imoralidade mesmo, desavergonhada. Agora, ele fala aqui desse andar, né, de caminhos impuros. Tem a ver com a imoralidade, mas vai um pouco além aqui, entendeu? Envolve até mesmo a homossexualidade. Terceira característica, querido, ainda no versículo 10 do capítulo 2. O que marca um falso mestre, um falso pastor? Ele é alguém que despreza qualquer autoridade. Ele tem um desprezo por autoridades. Veja o versículo 10 e 11, irmãos. Eu vou ler todo para você ter uma compreensão do que Pedro está falando. Olha, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Aí ele chama essas pessoas de atrevidos, de arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esse é um texto, irmãos, que tem uma certa dose de polêmica aqui, porque esses seres gloriosos aqui, seres celestiais, há uma pergunta, né? A quem Pedro está se referindo? Mas eu vou mostrar para vocês que esse texto é uma referência a Satanás e aos seus demônios. Os falsos mestres são aquelas pessoas que desprezam, que ridicularizam Satanás e os seus demônios. Ah, pastor, mas isso é ruim? É, irmãos. É, entendeu? Porque nós vivemos uma geração em que ela faz piada com o diabo, faz piada com demônios. E elas não têm noção, querido, do que é exatamente o poder do diabo e das suas hortas malignas, entendeu? O ruim disso, sabe o que é? É porque há uma ignorância, querido, muito grande. E por causa dessa ignorância, as pessoas brincam, as pessoas não têm mais nenhum tipo de temor, entendeu? Ah, pastor, mas tem que ter temor. Irmãos, um crente não deve viver com medo do diabo, mas um crente também não pode brincar com o diabo. Olha, eu conheço uma experiência, eu estava lá, eu vi, eu presenciei, eu ouvi. Eu lembro de um amigo meu muito tempo atrás. Eu era novo convertido. Ele estava tentando me dar segurança a respeito das forças das trevas. E numa atitude, irmãos, assim, que hoje eu considero translocada dele, ele sentado numa cadeira, ele disse assim: olha, Edilson, a gente não pode ter medo do diabo. E bateu no peito e disse assim: o diabo pode vir contra mim com todos os seus demônios, porque eu não tenho medo dele. Então, querido, esse rapaz pagou um preço muito alto por causa disso, irmãos. Ele, tempos depois de muito sofrimento, de muita agonia, ele tentou dar cabo à própria vida, entendeu? Ele tentou se suicidar. Não vou contar a história porque é uma história longa, mas ele tentou se suicidar. Quando eu soube disso, irmãos, eu lembrei da história. Ah, pastor, o senhor quer nos amedrontar? Não, não é isso. Eu não quero que vocês tenham medo do diabo a ponto de ficar vendo demônio em todo quanto é canto, entendeu? Não é isso.
Mas a palavra nos ensina, querido, que a gente não deve lidar com as forças das trevas de qualquer jeito, entendeu? Nós não podemos fazer isso, irmãos. Não é aconselhado. Você não acha na Bíblia nenhum respaldo para você ficar ridicularizando, para você ficar desprezando, fazendo. Você não acha essa coisa na Bíblia, entendeu? A Bíblia diz que com as forças das trevas nós estamos em guerra. A linguagem bíblica é essa, nós estamos em guerra. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores que agem nas regiões celestiais. Então nós estamos em guerra contra essas forças das trevas. Não é para a gente ficar fazendo piada, entendeu? Não é para a gente ficar ridicularizando, porque, querido, você pode pagar um preço alto por isso, entende? Eu vi meu amigo, só não tirou a vida porque Deus é bom, entendeu? E não permitiu. Mas o diabo foi para destruir ele. O verbo desprezar aqui, irmãos, olha, eles desprezam qualquer autoridade. No grego, significa que uma pessoa, ela está expressando o seu ódio, entendeu? Seja um cristão ou qualquer outra coisa, e ela faz isso ridicularizando. Né? É nesse ponto que eu quero chegar, entendeu? Nós não estamos aqui para ridicularizar o diabo e os seus demônios. O nosso chamado é que nós devemos combater as forças da treva. E nós combatemos isso, irmãos, em oração, nós combatemos isso com a palavra, nós combatemos isso vivendo uma vida de santidade, tendo uma vida consagrada ao Senhor, não fazendo piada com o demônio ou com o diabo, entendeu? Quem entra por esse caminho, querido, ele está num caminho perigoso, entende? Perigoso. Mas vamos aqui, vamos olhar aqui as versões, querido, o que que elas falam. Veja, o nosso ponto aqui é o seguinte, é que um falso pastor, ele despreza qualquer autoridade, tá? O texto diz isso, desprezam qualquer autoridade. Agora veja, em outras traduções, eu não vou citar a tradução porque é muito tempo falando tradução, mas olha só, esses homens são arrogantes e presunçosos, não se importam em ridicularizar as glórias do mundo invisível. Glórias do mundo invisível aqui é uma forma de falar de Satanás e dos seus demônios, tá bom? Escarnecem das autoridades e as desprezam. Menosprezam qualquer governo. Isso aqui já não é mais uma tradução, isso aqui é uma interpretação, tá bom? É uma aplicação, na verdade. Se eles desprezam até o diabo e os seus demônios, consequentemente, eles desprezam qualquer governo, entendeu? Então é uma aplicação, na verdade. Desprezam toda a autoridade constituída, a mesma coisa, uma aplicação também. Eles desprezam as autoridades verdadeiras, preferindo seguir seus instintos e governar a si mesmos. Esses falsos pastores são orgulhosos e obstinados e se atrevem até a zombar dos seres celestiais sem ao menos estremecer. Olha que linguagem forte, tá bom, querido? Então, repetindo, a despeito das traduções, querido, que falam de todo e qualquer governo, o texto aqui, ele aponta para Satanás e seus demônios. Vou te mostrar um texto paralelo, muito parecido. Os comentaristas não sabem quem veio primeiro, se foi Judas e foi segunda Pedro, entendeu? Então eu queria que você abrisse rapidamente, ou então só ouvisse aí Judas 8, do 8 até o 10. É um texto paralelo a esse aqui. Diz assim, olha, do mesmo modo também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitando a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difama. Esses aqui são os falsos mestres, são os mesmos falsos mestres, segundo Pedro, tá bom? Que Judas está falando aqui. Então veja, ele usa um exemplo. Olha, eles não temem ridicularizar, eles não temem falar, mas até os anjos, que são maiores em glória, não ousaram, na verdade, fazer juízo, né, em relação ao diabo e seus demônios. Ele apenas disse: olha, que o Senhor te repreenda. Não é interessante isso aqui, irmãos? O texto está dizendo que o anjo Miguel não repreendeu Satanás. Você já viu na boca do crente? Repreendido. Repreendido. Não soa estranho isso? Está repreendido o que exatamente, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Essa expressão, como ela é usada hoje, banalmente, em qualquer situação, irmãos, ela não tem poder nenhum, entendeu? Se é um crente sério que está ali diante de Deus, orando, guerreando,
A oração dele deveria ser: Senhor, repreenda as forças das trevas, e não está repreendido. Ah, e a gente brinca, tá? A gente faz piada com isso aqui hoje. É por isso que eu acho que essas coisas, querido, elas tiram, entendeu? O conteúdo, o ensino por trás daquilo que está escrito. Porque essa é uma expressão muito comum no nosso meio, está repreendido, né? As pessoas falam isso sem pensar. Até pessoas que não são crentes, eu já ouvi isso da boca de gente que não é crente, está repreendido em nome de Jesus. Como se isso fosse uma palavra mágica que o demônio, ao ouvir, ele corresse. Ah, querido, me perdoe, tá bom? Isso não vai acontecer, não, tá, querido? Não vai, não. Mas a respeito, irmãos, vejam, o que eu estou colocando é o que caracteriza a vida de um falso mestre. Desejos impuros, eles não respeitam a autoridade, eles vivem em práticas libertinas. Agora Pedro diz que eles são atrevidos e arrogantes. Isso caracteriza um falso mestre. Novamente, versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Aí Pedro diz: atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. O que Miguel fez? Que o Senhor te repreenda, entendeu? Foi essa postura de Miguel. E não essa coisa tão muito comum, na verdade. Pedro diz que isso aqui é uma característica de alguém arrogante, de alguém atrevido, entendeu? Que sai difamando. Agora, sim, numa aplicação, irmãos, é lógico. Se o cara não teme demônios, não teme o diabo, não teme nada, ele vai sair, vai respeitar o homem, vai respeitar a autoridade humana? Não vai, querido, entendeu? Essas pessoas são caracterizadas realmente por esse atrevimento, por essa arrogância. Agora veja as traduções, querido, e veja como os adjetivos usados para classificar essas pessoas. Olha, esses homens são arrogantes e presunçosos. Presunçosos. Outros dizem, olha, atrevidos, obstinados, entendeu? Isso caracteriza um falso pastor. Veja, presunçosas e ousadas criaturas, cheias de vontade própria e de amor por si mesmas. Elas, sem tremer, zombam dos dignatários, os gloriosos, e os reprovam, entendeu? Outra tradução chama esse povo de egocêntricos, de insolentes, na verdade, que não hesitam em difamar, né, esses seres gloriosos. Então, há muito adjetivo, querido, aqui, para um falso mestre. Irmãos, deixa eu dizer algo a vocês. Um homem de Deus, ele deveria ser reconhecido pela sua humildade, principalmente em termos de ensino, entendeu? Isso não quer dizer, querido, que você vai aceitar tudo que te falam. Humildade não é você baixar a cabeça para todo mundo e dizer, aham, tá certo. Não, não é isso. Mas essas pessoas, eu já conheci pastores assim, irmãos, prepotentes, arrogantes, que se consideram superiores a todos os outros, entendeu? Que se acham mais espirituais do que todo mundo. Sim, há muitos por aí, irmãos. Há muitos. Quando você encontra uma pessoa assim, querido, eu te dou um conselho. No dia que você achar um pastor assim, prepotente assim, não ouça, querido. Não ouça. Eu acompanho muitos homens de Deus, irmãos. Muitos. Agora, no presente, né? Você tem. Eu leio, por exemplo, John MacArthur Jr. Eu acompanho o Paul Walsh, entendeu? De uma humildade, irmãos. Veja o Nicodemos. O cara é a maior autoridade na Bíblia no Brasil. Não há ninguém que se compare ao Nicodemos no Brasil em termos de interpretação bíblica. Mas veja a simplicidade e a humildade dele, entendeu? Isso caracteriza um homem de Deus. A arrogância, querido, a prepotência, né, a insolência e tantas, a obstinação, esses adjetivos todos aqui, eles não servem para classificar um homem de Deus, e sim um falso pastor, um falso mestre, entendeu? Quando você estiver lidando com pessoas assim, irmãos, tenha cuidado. Eu, particularmente, já conheci alguns, já convivi com alguns desses homens. Homens que se acham acima dos outros, melhores do que os outros. Homens que gostam de títulos, irmão. Títulos. Há uma guerra por títulos no Brasil que é uma coisa de louca, entendeu? É pastor,
é bispo, né? É apóstolo. Aí tem um cara que achou que bispo já não é o suficiente, ele agora ele é bispo primaz. É o primeiro, é o que está lá em. É o quê? Patriarca, né, amor? Também tem patriarcas no Brasil já, entendeu? Voltamos para o tempo da Bíblia. Estamos lá em Êxodo. Tem os patriarcas também, entendeu? As pessoas gostam de títulos, irmãos. Isso reflete um coração orgulhoso, prepotente, entendeu? Alguém que se acha superior aos outros. O Kistemaker, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que esses falsos mestres, na sua arrogância, eles se consideram mais fortes do que os demônios, né? Parece loucura, né, irmãos? Mas há gente que é capaz de bater no peito e desafiar. Pode vir. Eu não tenho medo, não. Eu não faço, querido. Um pouquinho mais. Pedro vai aprofundando. Olha, ele diz: o falso pastor, ou os falsos pastores, eles são animais irracionais, guiados pelo próprio instinto. Querido, pare comigo. Eu estou descrevendo homens que estão nos púlpitos da igreja brasileira. Eu não estou falando de ímpios. Eu não estou falando de pessoas que não frequentam. Eu estou falando de gente que está aqui pregando o evangelho, irmãos. Pedro diz que essas pessoas são animais irracionais, guiados pelo próprio instinto. Segura aí, irmãos. Olha o texto, versículo 12. Veja, esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos. Esse versículo é a continuação do anterior, entendeu? Quando Pedro diz que eles falam mal daquilo que não entendem, ele está se referindo ao ato de difamar Satanás e seus demônios, tá bom? Agora veja as traduções, querido, as traduções. Ouça só, olha, mas esses homens, cujo bom senso não é maior do que o dos animais irracionais. Veja, irmãos, olha como é que essa tradução colocou o texto. É como se Pedro estivesse dizendo assim, olha, esses falsos pastores, o bom senso dele não é maior do que o bom senso de animais irracionais. Ele coloca esses homens na mesma categoria, irmãos, que nascem para serem presos e mortos. Eles riem de coisas que estão fora do alcance de sua própria experiência e, com certeza, serão destruídos em sua própria corrupção. Novamente, mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Olha, querido, vamos aqui, só mais um pouquinho. Mas essas pessoas, esses falsos pastores, à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural. Nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas pela sua própria corrupção. Então, há uma tradução que chama esses homens de predadores por natureza. E aqui nós estamos falando, querido, sim, predador no sentido sexual, entendeu? É o que marca esses homens. Vocês vão perceber que o que há de mais forte no perfil desses homens é a ganância, a avareza e a imoralidade sexual, entendeu? Isso, querido, mas todo o texto, se você ler o texto, é por isso que eu vou ler bastante versículo hoje, para você ter uma noção do que Pedro está falando. Não há na Bíblia uma descrição tão acertada e tão específica, querido, a respeito do falso mestre, como esse capítulo 2 aqui de 2 Pedro, tá bom? Veja, eles falam mal daquilo que não entendem, irmãos. Eles blasfemam do que não entendem, eles esbravejam contra as coisas que eles são ignorantes. Veja, esses falsos mestres, eles queriam ser, diz lá o Hernando Dias Lopes, ele diz o seguinte, olha, esses falsos mestres queriam ser doutores nos assuntos espirituais, quando na verdade eram totalmente ignorantes. Blasfemavam com palavras malignas, atacando a verdade e fazendo apologia do erro, porém falavam mal do que não entendiam. Kistemaker diz que essas pessoas afirmam ter conhecimento, mas na verdade vivem na mais completa ignorância. Agora, veja uma coisa interessante. Sproul diz, normalmente a heresia não é uma ocupação das pessoas simples, comuns.
é a ocupação do estudioso e do teólogo que se envaidecem do seu conhecimento e não têm temor a Deus. Aqui eu trouxe uma coisa interessante, mas porque eu acho curioso isso aqui, tá bom? Quando, quando Pedro diz, querido, que eles falam daquilo que não conhecem, aí o Hernandes Dias Lopes interpretou da seguinte forma: olha, eles são ignorantes, entendeu? Eles estão falando de assuntos espirituais, mas eles não entendem, na verdade. O Kistenbeck foi na mesma linha. Olha, eles afirmam ter conhecimento, mas na verdade vivem na mais completa ignorância. O Sproul diz: não é bem isso. Não é não. Até porque a heresia não é a ocupação de pessoas simples, de gente simples. A heresia é a ocupação de estudiosos, de gente que estuda, de teólogos, entendeu? O problema desses teólogos é que eles se envaidecem do conhecimento e não têm temor a Deus. Aparentemente aqui nós temos uma contradição, querido, em relação a essas opiniões, mas na verdade, querido, é só uma aparência de contradição. A ideia aqui, querido, é que um homem que se envaidece com o próprio conhecimento, ele é um completo ignorante a respeito das coisas espirituais. Eles acham que sabem muito, quando na verdade não sabem de nada. Exemplo, está aqui esses falsos mestres que estão blasfemando, desprezando, ridicularizando o diabo e os seus demônios. O conhecimento que eles têm como certo, dá a eles essa percepção de que eles podem ridicularizar, de que eles podem zombar, de que eles podem escarnecer. Mas aí você pega no texto e diz assim: olha, isso é um equívoco. Porque o próprio anjo, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, na verdade, quando está disputando com o diabo, ele não repreende Satanás, ele apenas diz: olha, que o Senhor te repreenda. Então nós temos aqui um entendimento espiritual, querido, que está acima do conhecimento que esses homens tinham. Então eram homens que se julgavam muito conhecedores, mas na verdade faltava a eles a humildade para reconhecer que algumas verdades espirituais, querido, estão além do nosso alcance, entendeu? Então, repetindo, olha, irmãos, eles falam daquilo que não entendem, eles desprezam as autoridades, entendeu? Eles vivem práticas libertinas, eles vivem um caminho de impureza. Tudo isso é uma caracterização desses homens. Agora, eu vou um pouco além, irmãos, e isso me chama a atenção, querido. Quando eu estava em casa lendo os textos, preparando tudo, sabe, aquele pensamento: meu Deus, isso não pode se referir a alguém que está dentro de uma igreja pregando, entendeu? Aqui, entre aspas, pregando o evangelho. Mas é o que Pedro diz, irmãos. Versículo 13, a parte B do versículo 13, ele está descrevendo o falso mestre. Ele está descrevendo o falso profeta. E olha a descrição que ele faz aqui desses homens. Ele diz assim: olha, encontram prazer na satisfação dos seus desejos libertinos, em pleno dia, como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm um coração excitado na avareza, né? Aí ele termina dizendo: essa gente maldita, ou essa gente cheia de maldição. Ouça, querido, um falso mestre é alguém, querido, que... Gente, olhos cheios de adultério. Há um texto, querido, que eu li, e eu tentei lembrar esse texto. Olhos Errantes é o título do texto, de um pastor americano que já até morreu. Irmãos, ele faz uma descrição que é basicamente isso aqui, tá bom? Esses olhos cheios de adultério. O que é um olho cheio de adultério, irmãos? É alguém que bate um olho numa mulher e ele deseja ela, entendeu? Para si. Eu estou lembrando também de Lloyd Jones, né? O Lloyd Jones fala dessas pessoas que brincam com a sua imaginação, falando dessa questão de olho cheio de adultério, entendeu? É um camarada que olha para uma mulher e ele começa a brincar com ela na sua mente, entendeu? Ele vai despir ela, ele vai levar ela para a cama, ele vai fazer tudo o que acha que deve fazer com ela na mente, ele vai brincar com ela na mente, entendeu? Veja como as traduções colocaram isso, irmãos. Ouça essas coisas, irmãos. Olha, essas são as pessoas cujo prazer é satisfazer seus próprios desejos, seus falsos mestres. E eles fazem isso, irmãos, em plena luz do dia. São manchas e nódoas imundas, pregando suas mentiras, até mesmo quando estão à mesa junto. Duas coisas aqui rapidinho, irmãos. Olha, nódoas e mancha. A gente chama isso aqui de noda, né? Noda de caju.
É porque o suco do caju caiu na blusa e manchou, né? Aí a gente diz, olha, tem nódoa de caju na roupa. É nódoas, mancha, entendeu? Ele está dizendo que esses homens são como manchas dentro da igreja, entende? Manchas. Olha, versículo 14. Não conseguem olhar para uma mulher sem desejá-la e não perdem nenhuma oportunidade para pecar. Eu vou ler aqui algumas traduções, mas depois eu faço mais algum comentário. Olha, eles consideram um deleite divertir-se em pleno dia, vivendo com luxúria e delicadeza. São nódoas e manchas, regalando-se em seus enganos e embriagando-se juntos, até mesmo quando se banqueteiam com vocês. O banquetear aqui, irmãos, quase todos os estudiosos dizem que é uma referência ao, sabe, lá em Coríntios 11, se eu não me engano, Paulo fala de uma festa do amor, a festa ágape. A ceia deles era um evento especial, um almoço comunitário, entendeu? Que eles comiam, bebiam e depois eles ceiavam, na verdade. Então, os comentaristas são de acordo que quando eles se banqueteiam com vocês, ele está falando desse evento. Esses falsos mestres eles vão para a ceia, para a festa do amor, e eles comem, bebem, eles comem do pão, bebem do vinho, mas enquanto eles estão ali, eles estão caçando as suas vítimas, entendeu? Atrás de mulheres, o texto vai falar aqui, né? De mulheres ingênuas, de mulheres indecisas, de mulheres que estão à deriva, na verdade, entendeu? Então eles estão ali como caçadores, como predadores, entendeu? Eles, irmãos, imagine isso, eles vão para a ceia com o intuito de atrair para si mulheres. E eles são os pastores. Olha, querido, versículo 14, tem os olhos cheios de prostituição, né? Lá falou adultério, aqui de prostituição. Insaciáveis por pecado. Enganam, induzem e seduzem almas instáveis. Está falando de mulheres aqui, entendeu? Seus corações são treinados em cobiça. E aqui, essa tradução aqui colocou a cobiça como lascívia e ganância. E são exatamente as duas coisas que caracterizam o falso mestre, entendeu? A imoralidade e a avareza. Olha só, tem mais ainda, irmãos. Vamos aqui só, olha. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância. Veja, irmãos, eles são tão desprezíveis e viciados no prazer que vivem em orgias e se embriagam em plena luz do dia. São obcecados por adultério e são compulsivos em todo tipo de pecado. Não hesitam em seduzir quem se mostra vulnerável. Tipo assim, caiu na rede, meu filho, já era, entendeu? É assim, querido. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você pesquisar, eu vou fazer essa pesquisa essa semana agora, mas o número de casos, querido, de pastores que adulteram, que se prostituem, perto da gente, querido. Há um tempo atrás me chegou ao conhecimento. O pastor está pegando a filha da irmã. O pastor está traindo, está adulterando com a esposa do irmão da igreja. Aqui no Buriti teve um caso desse, irmão. Aqui na cidade. A mulher está lá na igreja dia e noite, daqui a pouco a mulher está casada com o pastor, largou o marido para ficar com o pastor. Um escândalo? Que nada. As pessoas lidam com isso como se fosse algo natural. Todo mundo sabe que o pastor está vivendo com a mulher de um outro homem, mas estão indo para a igreja. Você consegue imaginar? Estão indo para a igreja. Como se nada estivesse acontecendo. Isso se tornou uma prática comum, irmãos, na igreja. É por isso que a igreja não tem o poder que ela deveria ter, irmãos. Queridos, quando a igreja se entrega ao pecado, ou quando os membros da igreja se entregam ao pecado, a igreja perde o poder. Ela perde a autoridade. Um dos textos mais emblemáticos na minha vida como pastor é o texto lá de Josué. Acã, né, o nome do camarada? Quando Acã encontrou no meio dos despojos uma capa babilônica, lá prata e ouro, ele pegou essas coisas, levou para sua tenda, cavou um buraco debaixo da tenda e enterrou lá, querido. O povo
derrotou a cidade de Jericó. A cidade seguinte a ser atacada é uma cidade pequenininha. Até o nome da cidade é pequeno, Ai, né? Josué manda lá os espias olhar a cidade. E eles vão lá e dizem, olha, não ocupa o exército, manda lá 3.000 pessoas. A cidade é pequena, quase não tem defesa, nós vamos vencer. E o exército vai, irmãos. Quando eles chegam lá, querido, eles são derrotados. Não porque o exército é fraco, não porque o exército da cidade lá era superior, mas porque o próprio Deus os derrotou. Josué vai para o pó, se lamentar, fica lá orando ao Senhor, e o Senhor pergunta, por que está aí, ô Josué, orando? Por que está de joelho? Tem hora que não tem que ficar de joelho, tem hora que tem que agir, na verdade, né? Levanta-se, entendeu? Tem pecado, Israel pecou, a nação pecou. Tem que achar o pecado e corrigir a situação. Porque se você não fizer isso, vocês vão perder as guerras seguintes. Eu sei que é um texto emblemático, irmãos. Está ali por alguma razão. Está ali para nos ensinar alguma coisa. Pense comigo numa coisa. A Bíblia diz que nós somos corpo, corpo de Cristo. Nós somos um organismo, irmão. Quer queira, quer não, você está inserido nele. E o que você faz ou deixa de fazer afeta o todo. Esse é um ensino bíblico, irmãos. Quando há um falso profeta numa igreja, querido, e há essa liberalidade para as pessoas viverem como bem entendem, aquela igreja não tem poder espiritual. Ela pode sim ter algum poder na vida das pessoas, a influência de uma boa, de um cara carismático, entendeu? De um cara eloquente, pode exercer algum tipo de influência, mas poder de Deus não, irmãos. Poder de Deus não. Eu tenho lutado contra isso, irmãos. Eu tenho batalhado, eu tenho tentado, tenho dito ao Senhor, Senhor, nós temos que corrigir, nós temos que aparar as arestas da igreja, nós temos que trabalhar a igreja para que a igreja ela seja relevante na cidade, para que ela manifeste o poder de Deus. Isso não é fácil, irmãos. Isso não é fácil. Isso é trabalhoso para o pastor, entendeu? O peso espiritual, irmãos, é uma coisa que vocês não têm ideia. Irmãos, vocês não têm ideia o peso que é isso na vida do pastor. Entende? Eu vou dizer uma coisa a vocês. O diabo não tem medo de uma igreja, querido, quando os irmãos, ou boa parte dos irmãos, vivem na prática do pecado. Porque aquela igreja ela é minada na sua autoridade, no seu poder. Nós precisamos ter consciência disso, irmãos. E eu não estou falando aqui apenas de área sexual, não, querido. Veja, o pecado aqui é um pecado muito comum a um homem. Olhos cheios de adultério. É o que caracteriza esses homens, mas muitas vezes, querido, é o que nos caracteriza como homens. Talvez eu nunca pule a cerca fisicamente, mas é muito fácil fazer isso mentalmente, irmãos. É muito fácil. E, infelizmente, hoje, por mais que isso seja uma coisa mais masculina, mas isso hoje também é algo muito do meio do universo feminino, entendeu? Eu já ouvi histórias, irmãos, de mulheres que elas estão se relacionando com o marido pensando em outras pessoas. Já ouvi. De homens, então, isso é mais comum do que você possa imaginar, entendeu? Ninguém sabe, ninguém vê, tá tranquilo. Não, não tá, irmãos. Tem alguém lá em cima nos observando. Tem alguém lá em cima tomando nota do que nós estamos fazendo. Olha, queridos, eu queria dizer algo a vocês. Nós devíamos parar com esse medo bobo, né, de ser visto por alguém, algum irmão fazendo alguma coisa errada. Eu não tinha que ter temor do irmão, irmãos, eu tinha que ter temor de Deus. E eu falo para mim mesmo, entendeu? Não é para você, não. É muito fácil a gente pecar, irmãos. Mesmo recebendo a orientação correta, mesmo recebendo o ensino correto, nós somos tentados. Vocês sabem, o pecado habita o nosso corpo. Os membros do nosso corpo estão a serviço do pecado, irmãos. Se nós não lutarmos, se nós não vigiarmos constantemente, se nós não nos dispusermos a sermos francos uns com os outros, irmãos, nós vamos viver no pecado, queridos. Eu temo por isso. Eu temo por isso, irmãos. O pecado é uma coisa que traz desgraça para a vida do ser humano, querido. Olha, eu sei que para um homem, e eu estou falando aqui agora, volta para a questão sexual, eu sei que para um homem, por mais que ele seja um homem de Deus, se ele não vigiar, querido, ele peca muito facilmente com os olhos. Nós vivemos uma época, irmãos, onde a sensualidade é uma coisa absurda, absurda. Sensualidade, irmãos. Você abre o Instagram, querido, tá lá, a pessoa mostrando o corpo. Ô, querido, como isso é triste, irmãos. Eu tenho dito, irmãos, o corpo da mulher é para o marido ver. Acabou. Acabou. Se um dia eu visse a minha esposa é muito bonita, gata mesmo, viu? Se um dia minha esposa postasse qualquer coisa sensual, irmãos, ia ter briga em casa, entendeu?
Porque eu não vou deixar minha esposa exibir o corpo para vocês estarem vendo. Não pode, irmãos. Como que a gente pode combater o pecado com o pecado, irmãos? Não tem como. Não dá. Então, para o homem é muito fácil pecar, irmãos. É muito fácil. Eu tenho algumas pessoas no meu Instagram que toda vez que essa pessoa posta uma foto no Instagram, é ela de biquíni. E na maioria das vezes sem sutiã, entendeu? Tá lá, se exibindo. Faz questão mesmo de se exibir mesmo, de se mostrar, entendeu? Queridos, para o mundo, e essa pessoa ela é mundana, ela é mundana, ela não é crente, não. Eu não vou condenar ela por causa do que ela faz. A vida é dela, ela faz da vida o que quiser. Eu não vou. O que me cabe, na verdade, é eu passar. Tá, apareceu lá, não vou ficar olhando a foto daquela pessoa. Até porque se eu ficar olhando para aquela foto, alguns sentimentos vão ser despertados em mim que eu não queria que fosse despertado, entendeu? E não tem esse negócio de homem forte, não, viu, querido? Não tem. Nós somos fracos. Se você bater os olhos e ficar ali, olhando, olhando e olhando, você pode cair, entendeu? Talvez não caia fisicamente, mas é bem provável que você caia emocionalmente. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão, irmãos. Muito cuidado. Vou ler mais algumas traduções, porque isso aqui, querido, para mim é muito forte. Eu confesso que é a parte da ministração que mais me impacta é essa aqui. Olha, eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher sem a desejarem. Queridos, pensa no seguinte: essa época aqui, irmãos, em que Pedro escreveu esse negócio aqui, a mulher se vestia. Pensa na mulher muçulmana. É burca o nome? A burca. Ei, o padrão de beleza daquela época era a burca. Como é que um infeliz desse olha para a mulher e deseja ela, irmão? Ela está escondendo tudo. Nem o rosto ele vê, mas ele está desejando. Se um cara desse vivesse hoje, ele ia morrer, irmãos, entendeu? É sério. Porque hoje, querido, a mulher mostra tudo. Tudo, 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 tudo mesmo, entendeu? Não podem ver uma mulher sem a desejar, irmãos. O seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito, ele não se contenta, entendeu? Ele não se contenta. Olha só, tem mais ainda, irmãos, veja. Deixa eu só pegar as traduções mais. Veja. Pois eles vivem dia a dia em prazeres pecaminosos, são uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, e os enganam, vivendo em pecado repugnante por um lado, enquanto pelo outro juntam-se a vocês em suas festas fraternais, como se fossem homens sinceros. Repito, nós estamos falando de falsos mestres, irmãos. Isso aqui não é o crente de banco de igreja, não. É falso mestre, é alguém que está ensinando, é alguém que está pregando. Mas olha só, querido, a sordidez no coração desse homem, entendeu? Olha, eles vivem dia a dia em prazeres pecaminosos. Está falando aqui de prática sexual mesmo, de imoralidade. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês e os engana, vivendo em pecado repugnante por um lado, enquanto pelo outro juntam-se a vocês em suas festas fraternais como se fossem homens sinceros. Agora veja, mulher nenhuma pode escapar aos seus olhares pecaminosos e eles nunca se fartam do adultério. Eles gostam de mulheres casadas, entende? Casadas. Veja, divertem-se seduzindo mulheres frívolas. Se divertem. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse é um procedimento, querido, mundano. Porque um falso mestre é um mundano, na verdade, entende? Ele está na igreja, mas ele é mundano. Ele não pertence a Cristo. Quando um homem não conhece a Cristo, irmãos, quando ele não tem temor de Deus no coração, eu disse isso em uma célula semana passada, acho que foi na nossa aqui. A mulher para ele é só um troféu. Ele se diverte realmente seduzindo. Aquelas mulheres carentes, vivendo em solidão, são alvos muito fáceis, mano, entendeu? Muito fáceis de serem seduzidas, de serem enganadas. Uma mulher assim, quando ouve um eu te amo de um camarada, ela se entrega todinho. Sim. Se a figura é uma autoridade espiritual, irmãos, aí é que o negócio é complicado. Complicado. Se nós tivéssemos conhecimento, querido, do que rola nos bastidores da vida de pastores, olha, puxa, nós temos um pastor americano que talvez foi um ícone das décadas de 80, mais ou menos. Até fugir aqui o nome do cara. O cara tinha um programa de pregação no evangelho que alcançava o mundo todo quase, irmãos. Estou tentando lembrar o nome do camarada aqui. Caiu com a secretária.
No Brasil, nós temos aquele cara, o pastor Caio Fábio, a maior autoridade espiritual do Brasil, irmãos. Que governantes, governadores, presidentes, senadores iam buscar conselho nele. Hoje é um cara desviado, pregando o liberalismo, entendeu? Por quê? Porque caiu. Lembrei até de uma piada, né? Vamos encerrar com esse negócio, só rindo pelo menos, tá bom? Diz que 3 pastores se encontraram. E ali eles começaram a falar das suas lutas. E o primeiro pastor disse assim: Olha, meu negócio é mulher. É um desse aqui, o olho cheio de adultério. Eu não posso ver uma mulher, eu não posso ver um rabo de saia, que todos os meus sentimentos começam a se aflorar. Aí o pastor diz assim: Olha, o meu defeito é o seguinte: o meu defeito é que eu não posso ver dinheiro na minha frente. Se colocar dinheiro na minha frente, eu vou dar um jeito de gastar, então eu não posso nem ver o dia da igreja, porque se eu pegar, eu gasto. E o outro caladinho ali, os dois já confessaram o seu pecado, né? E você, qual é o seu pecado? Ele, meu pecado é que eu não posso ouvir nada. Tudo que eu ouço, eu falo, eu conto. Ai, língua grande. Queridos, eu queria encerrar esse momento com vocês. Eu sei que o alvo aqui, a ideia é que você reconheça um falso mestre. Semana que vem eu continuo com esse negócio aqui. 2 coisas caracterizam um falso mestre: a imoralidade e a ganância. Há um terceiro ponto aqui que eu queria colocar aqui, que é o orgulho, a arrogância. Tem mais coisas, mas esses 3 pontos aqui caracterizam um, um lobo vestido em pele de ovelha. Deixando de lado isso, querido, e eu quero fazer uma aplicação para a nossa realidade. Eu tenho procurado viver essa questão, querido. Eu tenho dito para alguns irmãos: eu vou lidar com os erros da igreja, eu vou procurar os irmãos, eu vou querer saber o que está acontecendo, né, para a gente tentar trazer a igreja para o eixo, irmão, sabe? Para uma vida reta. É lógico, eu não posso mandar na tua vida, eu não posso te obrigar a nada, mas eu queria muito aconselhar você, irmãos. E é lógico que isso eu faço na minha própria vida, entendeu? Tenho defeitos, isso eu não vou esconder, né? E eu não posso nem esconder, eu estou aqui com a minha esposa na minha frente, os meus filhos estão aqui. Não tem nem como esconder isso de vocês, entendeu? Mas eu não costumo fazer isso, não. Até porque eu tenho tentado viver uma vida santa, irmãos. Uma vida reta. Eu sei que as pessoas não acreditam quando eu falo isso, mas é verdade. São 17 anos de casado, vou fazer agora em dezembro. 17 anos, 2004, 2021, 17, que eu sou fiel à minha esposa. Fiel. A gente tem crises? Tem. Às vezes tem problema? Tem. Às vezes tem até arranca-rabo em casa? Tem. Mas eu nunca traí a minha esposa. Nunca. Nem aqui na mente. Entende? Fidelidade é uma coisa para mim muito importante, irmãos. Muito importante. Eu tento, irmãos, fazer aquilo que está ao meu alcance fazer. Agora, veja, cada um de vocês tem a sua própria vida. Cada um de vocês vive a sua realidade. Eu não conheço, querido, assim, eu lido com alguns de vocês. Algumas pessoas eu convivo mais do que outras. Mas tem pessoas de vocês aqui que eu só vejo no domingo, entendeu? Às vezes no culto terça-feira. Então, eu não sei como é que você vive a tua vida lá fora, querido. Esqueça agora o falso mestre, tá bom? Agora é nós, diante do Senhor. Eu não sei como é que você vive a sua vida. Eu não sei até que ponto você zela por uma vida santa. Eu não sei até que ponto você é fiel ao Senhor. Eu não sei até que ponto você é fiel à tua esposa ou ao teu marido. Eu não convivo com vocês. Eu não conheço os teus pensamentos, os teus sentimentos. Mas eu queria desafiar você, querido, a viver uma vida santa. Para o bem do reino, para o bem da igreja, a viver uma vida santa. A buscar mais a Deus, a se consagrar mais. Porque a igreja precisa desse poder, irmãos. E poder espiritual, querido, vem de uma vida santa. Não há poder espiritual sem santidade, irmãos. Não há. Impossível. Sem santidade, nós perdemos a nossa autoridade diante do Senhor, irmãos. E diante dos demônios também. Entendeu? A coisa mais triste que eu já vi na minha vida foi o demônio manifestar e os caras correrem. Eu vi uma igreja toda correr com medo de um demônio, irmãos. O demônio manifestou, o pastor disse: leva para ali. E aí afastaram o irmão, e a igreja toda se afastou e ficou todo mundo de longe. Sai, em nome de Jesus, sai. Mas ninguém encostava lá. Sabe o que move muito esses irmãos? Alguns pode ser inexperiência, mas outros, como eu já vi, é medo, sabe? Do demônio se voltar pro cara e dizer: tu? Que moral tu tem para me expulsar daqui? Entende? Eu conheço gente que tem medo de demônio por causa disso, irmãos. Porque o demônio sabe da vida dele e ele tem medo de ser descoberto. Isso reflete uma vida, querido, sem santidade. Defeito nós temos, irmãos.
Todos nós temos. Agora, vida sem santidade, querido, não é só um defeito, entendeu? É um pecado.